você sabe que futebol, eu sou muito grato ao futebol, óbvio, o futebol é minha vida, né. Sim, E às vezes a gente tem que retribuir de alguma forma, e eu fico pensando muito nisso, como é que eu posso retribuir, tentar passar para as outras pessoas uma coisa de emoção, de sentimento muito forte. Então esse tipo de bate-papo aqui, e eu comentava isso antes do programa aqui, André, que eu já não gosto mais de ir em outros tipos de programa esportivo, onde você não tem oportunidade de falar, o cara que está assistindo, sim, diferentemente daqui onde há emoção, onde há claro, sentimento, claro. você não consegue passar para o cara, porque as suas respostas são respostas técnicas. Sim. Você já tem na cabeça, porque eu já respondi 85.000 vezes a mesma coisa, como são nas coletivas. A coletiva para a gente é chata, porque você não consegue desenrolar um assunto Você fala bacana, de um lance determinado, de um momento do específico. jogo, o resultado. Exatamente. Quando o cara não te pede para fazer uma análise do jogo. É, Aí, a hora que eu vou começar a análise, eu já tenho 4 palavras-chaves que eu não preciso nem olhar para saber, eu já desenrolo normal. Então, você falar com sentimento sobre futebol, e agradecer realmente por tudo aquilo que ele me deu como, ser humano, acima de tudo, e ao longo da minha carreira tem a passagem pela Chape, que foi um sim. momento, humano muito importante na minha vida, o quanto eu melhorei com aquilo lá, eu acho que isso é legal, você tentar passar isso para as pessoas. Que você viu ali na Chape, que você nunca mais vai esquecer? Eu vi uma cidade sangrando. Eu vi as pessoas na rua chorando só de olhar para a gente e ver a gente vestido com o material da Chape, porque nós não estávamos, obviamente, Uhum. antes. Mas quando acontece o acidente, uma semana depois a gente chega em Chapecó, as pessoas nos encontravam na rua, olhavam para a gente, vinham, nos abraçavam e choravam, como se elas estivessem, eh ainda com uma dor muito forte no coração e que a gente conseguisse tirar. Uhum. E eu sabia que a reconstrução da Chape daria isso a essas pessoas. Ah, nós ganhamos um título 60 dias após a formação da equipe. Ganhamos o Catarinense em cima do Avaí. Ah, foi maravilhoso? Foi maravilhoso, porque tecnicamente eu ganhei mais um título na minha carreira, com dificuldades, mas nós devolvemos para Chapecó, com esse título, a dignidade, o amor que eles tinham pela equipe, a comunidade que abraçava o time da Chapecoense, tinham muitas outras coisas envolvidas, Sim. muito além de você levantar uma taça ou botar uma faixa no peito, entendeu. Então eu acho que são essas coisas realmente que tem que tocar a gente, né, o quanto a gente está melhorando como ser humano e também melhorando a atual situação que nós encontramos lá. E nesse ponto foi muito marcante. É, eu imagino que, eh, deva ter sido muito difícil. E eu imagino também, ouvindo você falar isso é emocionante, ouvir e até hoje relembrar essas histórias, mas eu fico com a curiosidade, quando pintou o convite, é uma decisão difícil? Olha, a decisão não foi difícil, mas eu vou te contar uma história que ninguém sabe. Eu estava em Ribeirão, eu tinha saído do Vitória, 2016, aí eu fiquei um pouquinho em Ribeirão de férias, aí eu fui jogar futebol na chácara do Bordon, Bordão o zagueiro. Bordon que você conhece Sim. bem. E a hora que terminou o jogo, eu passei no carro só para pegar minhas coisas para ir para o vestiário. A hora que eu cheguei no carro, eu vi que tinham 5 ligações de um número 048. E naquele dia, na academia, eu tinha ido na academia de manhã, era uma terça-feira, e uma pessoa passou por mim e falou assim: "Você viu que o fulano de tal se ofereceu para ser técnico da Chapecoense?" Eu falei: "Não, não vi". Ele falou: "Eu vi a matéria hoje cedo, por que que você não se oferece?" Eu falei: "Ah, Ó. quem sabe, né?" Bom, isso foi de manhã. À noite eu fui jogar futebol. Depois do futebol, a hora que eu peguei meu celular, tinham 5 chamadas de um número 048. Eu achei estranho. Eu nem liguei que 048 era Chapecó.
Peguei, retornei a ligação. A hora que eu retornei a ligação, era o seu Plínio, Maninho. Maninho, meu amigo, irmão. Aí eu peguei, retornei a ligação, era ele, e ele falou: "Mancini, eu queria te fazer um convite, você aceita ser técnico da Chapecoense?" Cara, a hora que ele falou isso daí, no mesmo dia que o rapaz tinha me falado. Mas assim, ó, veio uma energia tão grande em Olha mim, só. que eu falei: "Eu não só aceito, como tô louco para ir para Chapecó o mais rápido possível." Ele falou: "Então me encontre amanhã em São Paulo. Eu vou estar em São Paulo, eu e meu filho, a gente te recebe no escritório X, tal, o endereço tudo, marque com o seu representante e vamos conversar." Na hora que eu desliguei o telefone, assim, ó, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu falei: "Eu vou reconstruir a Chapecoense. Pô, que privilégio que Deus está me dando." E realmente foi assim, André. E foi Foi da fantástico, cara. maneira que você imaginou. Foi até melhor, cara. Porque assim, ó, 10 dias depois do meu acerto, o campo de jogo era um velório. E ali, 60 dias depois, a gente ganha um título. Título. E durante toda a temporada, no minuto 71, parava o jogo para homenagem. Então, assim, eram coisas marcantes em cima de coisas marcantes. O time da Chapecoense foi muito bem no Brasileiro, entendeu? Então, foram realmente momentos desportivos bacana, mas a parte humana, ela sobrepõe a qualquer outro sentimento, entendeu? O que nós vivemos ali, porque muita gente fica muito restrito ao fato de, perdeu um time. Não perdeu um time, perdeu um departamento de futebol. Claro. Ali tinha fotógrafo, ali tinha massagista, tinha roupeiro, tinha médico, tinha fisioterapeuta, enfim, tinha O muita staff gente, todo o ali, né. staff todo, entendeu? E para você reconstruir tudo isso não é fácil. É. Fora todas as outras pessoas que estavam ali, que se É, foram também, jornalistas, sim. amigos. Cara, eu fico imaginando assim, se você se transportar para o plano espiritual e você, se nós estivéssemos num plano, numa outra elevação e tivesse olhando para quem tivesse entrando no avião, talvez a gente soubesse o motivo. Claro. O porquê que aquelas pessoas foram escolhidas para estarem ali. Mas se a gente olhar do lado humano, a gente vai falar aqui por horas e nós não vamos chegar num A contexto. gente nunca vai Porque entender. como é que É. as pessoas entraram, se encontraram para estarem ali no momento coletivo? Jornalistas, amigos, né, enfim. E também muitas pessoas de dentro do clube que algumas não conseguiram ir, não puderam ir, É. né, É então aquela velha história, né, que você já deve ter passado por isso. Às vezes você é cortado de uma relação como jogador e não vai, fica bravo, ou às vezes o cara que é fotógrafo, tem 3 fotógrafos, só vai um, os outros 2 ficam de bico. Eu passei um É um momento monte de desse. coisa, né. Quando eu era jogador, o Grêmio ganha a Libertadores da América de 95 e tem o jogo contra o Ajax no final do ano, que era Sim, eu o dou Mundial Interclubes. E nós tínhamos um elenco de 23 jogadores e só iam 16. cortou uma renca. E eu fiquei de fora. Porque só Levou tinham Renato 4. Renato e mais 15. Não, não, só tinham 4 jogadores no banco. Não era como é hoje, É. 12, eram 4 de linha e um goleiro. E os próprios atletas chegaram para o Filipão e falaram: "Pô, Filipão, o Mancini não vai?" Ele falou: "Mas se eu levar o Mancini, eu vou ser injusto com os outros que vão ficar, tal." Porque nós tínhamos jogado a Libertadores, Hã. entendeu? Então existem momentos realmente difíceis onde você tem que superar, não tem jeito. Qual